Oi, gente. Voltei, só que agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre as grávidas, tá? Então, que vocês tiverem de dúvida em relação à gestação, parto e pós-parto, me manda que a gente vai bolando aí uns vídeos para ajudar a tirar essas dúvidas. Eu queria falar um pouquinho sobre as contrações. As grávidas durante a gestação, elas apresentam as contrações que a gente chama de treinamento. E quando ela entra em trabalho de parto, durante todo o trabalho de parto, ela tem as contrações que vão ajudar na dilatação do colo do útero para o bebê nascer. Muitas me perguntam qual que é a diferença, como que eu percebo as contrações de treinamento, como que eu percebo as contrações quando eu entrar em trabalho de parto. Então eu vou falar um pouquinho especificamente disso, tá? Num outro vídeo a gente fala sobre sinais de trabalho de parto. Então, ao longo da gestação, o que acontece? O útero, ele é um músculo e o bebê está lá dentro, né? Na verdade, ele está dentro de uma bolsa de líquido, mas que está tudo dentro do útero. E o útero, por ser uma musculatura, ele contrai e ele relaxa. Então, algumas grávidas percebem antes, outras só no final da gestação, elas percebem essa contração do útero. Então, o útero contrai, fica um pouquinho contraído e solta. A percepção delas é uma barriga dura. Ai, minha barriga ficou um pouquinho mais dura do que o normal, porque a barriga da grávida já é dura, né? É diferente da barriga de uma mulher que não tá grávida. Então, quando ela percebe que vem uma contração, a barriga fica dura, dura uns segundos e passa, essa é a contração de treinamento que a gente chama. Então é comum aparecer durante toda a gestação, né? Mais da metade da gestação para frente, e no finalzinho ela vai começar a aparecer com mais frequência. Essa contração ela não apresenta dor, tá? Então a mulher não sente dor. Vamos começar a tirar essa ligação de contração com dor, tá? Não devemos fazer essa associação, né? A dor pode ser que venha, mas vai vir lá no trabalho de parto, muitas vezes no momento mais avançado, tá certo? Então a gente vai tirar essa associação. É uma contração do útero. E aí a grávida vai começar a perceber. Às vezes ela se confunde, ela acha que é o bebê mexendo, é um chute do bebê, e pode ser, tá? Então ela vai percebendo mais no final da gestação, no último trimestre, que a barriga ela endurece todo o miolinho ali do meio, fica alguns segundos e passa. Essa é a contração de treinamento. E o que acontece? Geralmente essa contração, ela não dilata colo do útero, não amolece colo do útero, não vai acontecer nada, tá certo? Mas quando a grávida, né, vai chegando no finalzinho da gestação e ela entrar em trabalho de parto, essa vai ser a mesma contração que ela vai sentir, né? Então, se ela já está atenta durante o final da gestação, nessas percepções corporais, ela já vai saber direitinho o que é uma contração. E a hora que ela entrar em trabalho de parto, se o sinal for contração, ela vai perceber. Mas qual que é a diferença? A contração de treinamento, ela acontece muito esporádico durante o dia. Então, acontece uma de manhã, uma tarde, uma noite. Às vezes a mulher está trabalhando e nem percebe, vai perceber um pouquinho quando está mais quietinha em casa e não necessariamente ela percebe quantas vezes ela teve essa contração durante o dia. Mas num determinado dia, num determinado momento, essa contração vai vir. E ela pode achar que é uma contração de treinamento. Aí vai passar um tempo, vai vir outra contração. E a grávida não vai nem perceber. Mas de repente vai vir mais uma contração. E aí ela começa a ficar atenta, né, com essas percepções que são importantes, né, de ter essa consciência do corpo, do que está acontecendo, e ela vai perceber que essas contrações começaram a vir com mais frequência, né, e ela aguarda. Passou um tempo, de novo, e ela pode começar a marcar, né, antigamente a gente marcava no papel, agora existem os aplicativos no celular que você, conforme tem a contração, você marca e ele começa
a te dar qual é o ritmo, intensidade e tudo mais. Mas isso a gente pode pensar daqui a pouquinho. Mas o que é importante a mulher perceber? Ela teve uma contração, passou. Teve outra, passou. O que ela precisa perceber se essa contração começa a ter ritmo? E o que é ritmo? É contraiu, passou, ficou sem contração durante 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, eu não sei, isso é muito pessoal de cada grávida. Aí veio uma nova contração e passou. E aí vai ter um novo intervalo sem contração, a mulher não vai sentir absolutamente nada nesse intervalo, ela vai estar, eu brinco com as grávidas e falo, vocês vão estar plena, assim como nós estamos aqui. E aí vai vir outra contração e vai passar. E aí esse intervalo de tempo sem contração, ele começa a ser repetido, né? A gente brinca dos 10 em 10, mas pode ser 8 em 8, pode ser 6 em 6, pode ser 12 em 12, e ele começa a ser muito constante. Então veio uma contração, passou, intervalo, 8 minutos, veio outra contração, passou, intervalo, 8 minutos, veio uma contração, passou, intervalo, 8 minutos. Pode acontecer em algumas mulheres de não ser tão perfeito, 8, 8, pode ser 7, 8, 9, 8, mas você vê que não tem, não para, ele tem um ritmo. Contraiu, passou, intervalo. Contrai, fica ali contraído alguns segundos, relaxa, intervalo. E assim vai. Pode acontecer ainda no finalzinho da gestação de ficar 1 hora com esse ritmo e ir embora as contrações. O corpo tá se preparando, tá certo? O corpo tá lá trabalhando para que tudo ocorra da melhor forma possível, mas ainda você não entrou em trabalho de parto. Agora, se essas contrações ficarem ritmadas e não parar, e pelo contrário, esse intervalo, tá? Vamos dizer que começou com 8 minutos, começar a diminuir de tempo, ir para 7 ou 6, e a intensidade da contração, ela ficar um tempo mais longo contraído, o útero, tá certo? E relaxar. Então, a intensidade aumenta, o intervalo diminui, isso significa que a mulher está entrando em trabalho de parto, né? E é um momento super importante da gente fazer um monte de coisa legal, que eu vou falar especificamente num próximo vídeo, quando a gente conversar um pouquinho do que fazer nessa primeira fase do trabalho de parto, que é uma fase que a gente ainda está muito receptiva, muito consciente, podendo ajudar a estimular todo esse processo de uma maneira mais feliz e agradável, tá? Então, a contração de treinamento, ela não tem dor e ela não tem ritmo, e a contração do trabalho de parto, ela tem ritmo, ela tem uma intensidade que vai aumentando, um intervalo que vai diminuindo, e não tem dor, muitas vezes não tem dor. Então, para você saber que entrou em trabalho de parto, se o sinal for a contração, ela não vem com dor necessariamente. Ela pode vir com dor, às vezes, quando você já tá com 4, 5, 6 centímetros de dilatação, há 2, 3 horas em trabalho de parto, tá? Então, vamos tirar essa ligação contração com dor. E toda vez que vocês, uma coisa legal para vocês fazerem, toda vez que vocês, grávidas, tá? Sentirem essa contração de treinamento, para e sente. Como que ela é? O útero contrai, segura e passa. Sente essa contração e tenta relaxar nessa contração. E não assustar, e não se desesperar, e não se tensionar. Esse já é um treinamento para na hora do parto, que as contrações vão ficar muito mais ritmadas e com uma intensidade maior, tá? Então vamos treinar já agora. Treinar a relaxar, a sentir e a entrar nessa contração como se ela fosse uma onda, tá certo? É uma onda igual uma onda do mar. Você entra e depois passa. Se você resistir, no momento que entrar com os desconfortos, vai ser muito pior. Mas isso a gente conversa um pouquinho quando a gente falar do trabalho de parto em si,
tá? Então a dica agora é, vamos experimentar, vamos perceber, começa a sentir essas alterações do seu corpo, para que você esteja atenta ao que é uma contração de treinamento e uma contração de quando for o momento que você estiver entrando em trabalho de parto, tá bom? Qualquer dúvida, me chama, escreve, manda inbox, enfim, que eu vou ajudando vocês um pouquinho à distância para que logo a gente esteja junto novamente. Um beijo!